Uma pequena equipe de cientistas japoneses acabou de descobrir toneladas de novos geoglifos de Nazca. Caso você não saiba, as linhas de Nazca são enormes geoglifos de pessoas, animais e plantas gravados na vasta planície árida do sul do Peru. A maioria delas foi criada pela antiga civilização Nazca, há mais de 2.000 anos. Originalmente, os cientistas encontraram centenas de desenhos diferentes. Eles variam desde linhas simples e formas geométricas, algumas tão retas que parecem ter sido desenhadas com réguas, até grandes desenhos de diferentes criaturas. Os desenhos mais famosos são de um macaco, uma aranha e uma figura humana de aparência amigável conhecida como o astronauta. Alguns desenhos chegam até 180 metros de comprimento. Por isso, eles só podem ser totalmente apreciados do céu, como murais no chão. Existe até um pequeno aeroporto perto da cidade de Nazca que é usado principalmente para que os turistas possam sobrevoar os geoglifos e vê-los por completo. Infelizmente, você não consegue vê-los de um voo comercial comum. É alto demais para isso. Mas esse aeroporto próximo oferece aviões menores. É impressionante como os povos antigos conseguiram desenhar esses geoglifos tão bem logo de primeira. Eles não tinham drones, aviões, nem mesmo grandes ferramentas. Isso foi há milhares de anos. Bem, eles usavam métodos muito simples, mas engenhosos. Primeiro, eles removiam a camada superior de pedras escuras desgastadas e expunham a terra mais clara por baixo. A argila clara se destaca contra o solo mais escuro. Ao limpar cerca de 30 a 38 centímetros de pedras, eles conseguiam criar linhas claras e contrastantes. O deserto é muito seco e a argila tem componentes que ajudam a evitar que as linhas sejam levadas pelo vento ou apagadas pela chuva. É por isso que elas permaneceram lá por milhares de anos, mesmo com o vento e o clima. Para garantir que os geoglifos ficassem bonitos e precisos, eles provavelmente usavam ferramentas básicas de medição, como cordas e estacas de madeira, para ajudar a guiar os desenhos. Eles colocavam as estacas no chão para marcar pontos ao longo das linhas, usando cordas esticadas entre elas para manter as linhas retas ou criar curvas perfeitas. Essa técnica é parecida com a forma como arquitetos modernos usam sistemas de grade, e é meio parecida com o que as pessoas faziam para criar aqueles famosos círculos nas plantações de milho, que dizem ser extraterrestres. Então, provavelmente, eles primeiro desenhavam figuras menores no chão e depois usavam esses desenhos como base para ampliar e criar as versões gigantescas que vemos hoje. E recentemente, mais 300 desses misteriosos geoglifos foram descobertos em apenas 6 meses. Normalmente, os cientistas tinham que vasculhar imagens de satélite, andando ou sobrevoando grandes extensões para estudar os geoglifos. Era absurdamente difícil, mas agora temos a inteligência artificial. Os drones voaram alto sobre o deserto, tiraram várias fotos de todos os ângulos e alimentaram essas imagens no modelo de Deep Learning. O sistema de IA consegue analisar uma quantidade enorme de dados em segundos, identificando padrões que as pessoas podem deixar passar. E os símbolos que a IA descobriu são ainda mais especiais do que os que conhecíamos antes. Esses geoglifos não são enormes. É o que agora eles chamam de geoglifos do tipo relevo. Eles são menores e mais difíceis de perceber, mesmo estando literalmente à vista de todos. Além disso, os geoglifos grandes geralmente retratam animais, mas esses do tipo relevo mostram principalmente humanos e animais de estimação. Por exemplo, um deles é uma figura humanoide de quase 5 metros de comprimento segurando um porrete na mão direita. Também havia um peixe com a boca escancarada como se estivesse tentando respirar. Esse se estende por cerca de 18 metros pelo chão do deserto. E talvez o mais impressionante de todos, um pássaro com 2 pernas longas e dramáticas, cada uma delas com 78 metros de comprimento. Os pássaros são muito especiais porque foram identificados de forma errada por muito tempo. Agora, os cientistas usam a análise ornitológica para reclassificar essas criaturas e, ao que tudo indica, os desenhos retratam aves de regiões distantes. Havia um glifo que, à primeira vista, parecia um simples beija-flor, mas agora, olhando mais de perto, comparando o formato do bico, o padrão das asas e as caudas, parece que não era um beija-flor comum. Era um eremita, um subgrupo de beija-flores nativo das regiões de floresta, bem longe do deserto. Eles têm bicos longos e finos e penas de cauda distintas. Outra surpresa foi um desenho que antes era classificado literalmente só como um pássaro. Agora, descobriu-se que era um pelicano, uma espécie costeira comumente encontrada ao longo do litoral do Peru, e não no deserto. O pelicano, com suas asas largas e bico afiado, geralmente serve como símbolo do mar e da comida. Talvez esse animal fosse sagrado para o povo Nazca. Agora, a questão é, como o povo Nazca conhecia essas aves? O que uma criatura das selvas úmidas e exuberantes do norte do Peru ou das praias estava fazendo nas areias áridas do deserto do sul? E por que eles decidiram gravá-la no chão?
Parece que existe uma história muito mais complexa por trás das linhas de Nazca do que pensávamos antes. Uma pergunta intrigou a mente dos arqueólogos por décadas. O que esses glifos realmente significam? Bem, os cientistas japoneses têm uma ideia. Para ler esses símbolos antigamente, você teria que literalmente seguir trilhas antigas, identificando algumas formas desbotadas sob seus pés. É como se o povo Nazca tivesse criado esses grifos para serem descobertos a pé, para serem vivenciados como parte de uma jornada. Isso, junto com o fato de que só podem ser vistos do céu, sugere que as linhas de Nazca talvez fossem algo como uma peregrinação sagrada. Talvez a ideia fosse que apenas as divindades lá de cima pudessem ver o quadro completo, enquanto os humanos precisavam percorrer o caminho para entender o significado. As linhas estão espalhadas por cerca de 400 quilômetros quadrados do deserto de Nazca, então é bem provável que fizessem parte de uma jornada espiritual até Kawachi, um centro cerimonial que ainda se destaca à distância hoje em dia. Kawachi era super importante para a antiga civilização Nazca, o coração da sociedade deles. Provavelmente era um local religioso e de peregrinação durante os primeiros séculos da Era Comum, quando a cultura Nazca estava no auge. Outras cidades antigas eram centros movimentados da vida cotidiana, mas Kawachi era única. As pessoas não moravam lá permanentemente. Em vez disso, elas viajavam de outros lugares para lá em ocasiões importantes, buscando conexão, compreensão e espiritualidade. Kawachi é composta por grandes montes de adobe e praças. Os habitantes locais se reuniam lá para rituais e oferendas. O maior edifício, o grande templo, era uma incrível pirâmide em degraus. Parece que esse lugar era especialmente sagrado para o povo Nazca, já que estava cheio de coisas como tecidos, cerâmicas, cabeças troféu, tudo aquilo que geralmente está associado a rituais e sacrifícios. Como Kawachi não fica muito longe das linhas de Nazca, é bem provável que as duas estejam conectadas. Elas podem ser caminhos de peregrinação ou símbolos ritualísticos, mas ainda há muito que não sabemos. Mesmo que sejam trilhas ou símbolos, que mensagens exatas o povo Nazca estava tentando transmitir através delas? Esses desenhos podem estar contando histórias incríveis, marcando alguns locais importantes ou até mesmo sendo um mapa espiritual para guiar quem viesse depois deles. Também é possível que o significado dos símbolos dependa de seu arranjo e padrões. Atualmente, mais de 700 glifos já foram revelados, mas isso é só o começo. Isso só mostra o potencial da IA para revolucionar a arqueologia. Por exemplo, existe uma competição inteira em andamento chamada Vesuvius Challenge. A ideia é ajudar a decifrar pergaminhos romanos antigos da cidade de Herculano. Eles foram carbonizados durante a erupção catastrófica do Monte Vesúvio, em 79 d.C. Esses pergaminhos são frágeis demais para serem tocados de verdade. Por causa disso, eles têm sido um desafio por séculos. Mas a abordagem inovadora com IA usa o desenrolar virtual. Eles escaneiam o interior dos pergaminhos sem danificá-los e detectam tinta feita de carbono que há muito tempo já tinha sumido a olho nu. Já houve avanços incríveis. Um estudante de 21 anos conseguiu revelar a primeira palavra de um desses pergaminhos, porfíris, que significa roxo em grego antigo. A competição oferece grandes recompensas, centenas de milhares de dólares para futuras descobertas. Tudo isso é um trabalhão para os cientistas, e eles estão determinados a decifrar tudo.